Seja você bem-vindo ao Você e Eu podcast que está aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. Eu sou o host desse podcast, meu nome é Mike, eu tô com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Olá, hoje nós estamos com a nossa comadre, oiê, com a Bianca, eu vou estar apresentando ela. Me chamo Bianca, casada com Anderson há 17 anos, mãe do Noah, do Theo e da Rosa. Formada em pedagogia, hoje educadora perinatal, doula e consultora em amamentação. Creio que família é projeto de Deus e como mãe sou uma das maiores influenciadoras na vida dos meus filhos e tenho um poder sem igual de transformar uma casa em lar. Meu chamado é esse: cuidar dos meus e auxiliar mulheres a assumirem sua maternidade, proporcionando a elas informação, acolhimento e encorajamento. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Ficou Seja, bonitinho, né? Seja bem-vindo, Bianca. E hoje a gente quer falar, me ajuda no título, maternidade desde o ventre. Maternidade intencional desde o ventre, né? Que eu falo que é uma maternidade com propósito, que tu já começa lá na gestação. Uhum. Acho que é por aí. E a gente conheceu a Bianca, desde jovem, a Suzy e a Bianca eram amigas de juventude, Né? né, de criança. 13 anos, tô... Mas a gente viu uma grande mudança na vida da Bianca quando ela teve a terceira filha dela. A Verdade. Bianca antes dessa filha era uma e a Bianca depois dessa filha era outra. Eu E digo aqui eu quero te pedir que tu conte a tua história de transformação. que legal. Então, eu digo que eu encontrei a minha vocação, na verdade, com a chegada da minha filha, né? Tudo isso começou com o meu desejo de ter um parto normal, né? E é muito doido, assim, porque esse desejo, na verdade, eu já tinha desde sempre, desde a minha primeira gestação. O Noah, ele tem 11 anos, e quando eu tava grávida, eu já queria ter um parto, né? Só que, assim, eu nunca pensei que eu tivesse que buscar por isso. Eu simplesmente vivi uma gestação normal, fiz meu pré-natal e confiei de que as coisas iam acontecer conforme tinha que ser. Se Deus quiser, vai dar parto, se não der, tá tudo bem, Como a né? maioria pensa. Como a maioria, né? Então, assim, e claro que eu também tinha muitos medos. E medos, assim, e mitos, sabia, né? Coisas muito. Que são mitos, hoje eu sei que são mitos. Enfim, eu não tive meu parto, fui para uma cesárea. No segundo filho, no Theo, eu também fui para uma cesárea. E aí, na terceira gestação, eu pensei, e agora? Se eu quero ter um parto, eu preciso fazer algo diferente. O que que eu vou fazer de diferente, né? E aí eu comecei, bem louca, a procurar muita coisa. Comecei a estudar sobre parto, entender como que funciona um parto, né? Por que que é tão difícil ter um parto no Brasil? E aí eu descobri ali no meio o ser doula, né? Essa profissional que serve outras mulheres, que ajuda outras mulheres nesse processo de trabalho de parto, de gestação, pós-parto. E aí, assim, eu vivenciei esse processo de gestação viciada, loucamente, todos os dias procurando informações sobre parto. E eu assistia vídeos de parto. A gente trocava algumas ideias, né, Suzy? Porque tu Trocamos. também estava grávida naquela época. E eu lembro que eu chorava, assim, meu Deus, eu quero viver essa experiência, né? Chorava muito, assim, sabe? Eu queria poder viver essa experiência, mas ao mesmo tempo eu sabia também que se eu não vivesse essa experiência, tava tudo bem, desde que eu tivesse feito tudo que tivesse no meu alcance, Ô, né? Bianca, mas conta aquela história que tu me marcou falando. Não sei por que motivos tu foi parar Ah, no tá, médico. antes de engravidar. Pois é, isso começou antes de engravidar. É porque assim, a gente teve os meninos, né? E aí depois dos meninos eu engravidei, tive uma perda. E aí depois dessa perda eu entrei numa crise muito grande sobre ter mais um filho ou não ter um filho. E assim, era uma coisa de louco, porque todos os dias eu pensava, será que eu engravido? Será que não? Dois tá bom? E a gente vivia conversando sobre isso, né? Eu chegava pro meu marido e falava, tá, amor, a gente tem dois filhos, tá bom, né? A gente é feliz, tá tudo bem assim. E ele, não, por mim tá tudo bem. Aí meia hora depois eu, não, mas será que eu não tenho que engravidar? Será que a gente não tem que ter mais um filho? E eu não tinha paz sobre isso, né? E, inclusive, eu procurava na Bíblia algum texto que pudesse me dizer assim, ó, você não precisa ter mais filho, fica em paz, né? Eu queria que Deus falasse isso ao meu coração. Ah, isso aí vai ser difícil achar na Bíblia, hein? Pois é, mas pelo contrário, né? Tudo eu via que não, Deus abençoa, Deus quer que a gente tenha filhos, era tudo assim, sabe? E eu parecia assim que eu estava desobedecendo a Deus. E isso, eu digo assim, não é para todo mundo, né? Não é que todo mundo tem que ter uma penca de filhos, Sim. mas era o que Deus estava falando ao meu coração naquele momento.
E aí eu comecei a ter uma alergia. Eu me coçava na barriga. Alergia. Alergia. E eu coçava minha barriga e ela começou a ficar vermelha, a ponto de qualquer movimento que eu fizesse, minha blusa levantava, todo mundo, o que que deu com a tua barriga? Por que que ela tá assim, né? E, enfim, comecei a ir em vários médicos, né? Paguei particular, fiz vários testes de alergia para ver o que que era. Tomava corticoide. Tomava corticoide, passava pomada, enfim. Isso foi mexendo comigo, né? E um dia eu fui pro postinho no SUS, né? E lá eu encontrei uma médica que ela era estrangeira, porque nem lembro mais certo de onde que ela era, mas eu fui falar com ela sobre alergia. E ela olhou pra mim, né? Ela não sabia sobre a minha história, não sabia sobre a minha perda, nem mesmo sobre essa minha luta entre querer engravidar ou não. E ela disse pra mim assim: agora quem vai falar com você não sou eu, mas é o Espírito Santo. Nossa. Você pare de querer decidir quantos filhos vai ter, pare de controlar a tua vida, confia isso de verdade em Deus, não sei o que, começou a falar um monte de coisa. E adivinha o que eu tava fazendo? Chorando, em prantos. E aí eu disse assim, tá, peraí, se é o Espírito Santo, então vamos falar bem certinho, né? Já que é o Espírito Santo, eu vou aproveitar. Quer dizer, então, que eu não é pra mais cuidar, meu marido não é pra mais usar camisinha, é isso mesmo? Tu tá falando isso pra mim, né? E era isso, assim, sabe? Eu estava tentando controlar como seria a minha vida. Aí eu fui pra casa, Já tô chorando. eu cheguei, olha, eu tô bem controlada aqui. Gente, eu sou o racional aqui dessa sessão de podcast. Ou é um assunto Mas tá, delicado? chore, vai lá. vai lá. Não, tô bem controlada. Mas assim, eu cheguei pro Anderson e disse: amor, eu me sinto Jonas. Parece que Deus tá me mandando fazer alguma coisa e eu tô correndo pro outro lado, né? E o Anderson, ele é uma pessoa muito pé no chão, assim, Uhum. sabe? Então eu esperava que ele falasse: não, amor, mas a gente não vai ter condições, né? E não sei o quê, papapá, papá. Eu queria que ele fizesse uma lista me convencendo de que não, a gente não deveria ter mais um filho. E ele olhou pra mim e falou: tá bom. Vamos lá agora. É isso. Se Deus tá te dando essa paz, né? E isso também foi um processo, Suzy, porque assim, ó, a gente entendeu que a gente precisava obedecer a Deus nesse sentido, e a gente começou a orar e namorar, gata. Não, a gente começou a orar e falando assim: Senhor, se for a tua vontade, a gente aceita, tá tudo bem, queremos Uhum. mais um filho, né? Não sabemos como vai ser, as finanças e tal. E aí o tempo foi passando, acho que passaram assim uns 2 meses. E eu disse pra ele: será que a gente não tem que orar que a gente quer um filho? Porque agora o nosso desejo já era mais real, sabe? A gente realmente queria ter mais um filho. A gente seguia não sabendo como ia sustentar essa criança, né? Mas a gente, então, orou por isso, assim: Senhor, a gente quer mais um filho. A gente realmente quer. E Deus deu, né? E assim, a Rosa chegou, durante toda essa gestação teve essa mudança de preparo, né, para vivenciar o parto, e eu achava que era para vivenciar o parto em si, né? Uma coisa muito interessante é que quando eu tava entre, vou engravidar ou não vou, me vinha na mente às vezes. E se eu tiver negando um filho para Deus, que talvez um dia vai ser um grande homem, uma grande mulher, que vai levar pessoas a Cristo, né? Olha o que eu tô fazendo, não tô impactando só na minha vida, né? Mas em outras vidas, né? Então era uma coisa assim que eu não sabia do porquê esse desejo. Eu creio que Deus vai usar a Rosa para muita coisa, mas eu sei que também era para eu descobrir a minha vocação, né? Acho que Então, ela já tá sendo usada. já tá sendo, com Em certeza, cada né? família que tu tá. Verdade. E, enfim, aí na gestação dela que eu descobri a questão de ser doula, né? E vivenciei o parto. Foi surreal, de bom. Parto é bom, parto dá saudade, né? Parto dói, mas parto dá saudade. Parto é bom. Vou falar até aqui, ó. E essa é uma coisa que eu venho conversando com as famílias que eu acompanho hoje, né? Que parto, ele é um intensivão para a maternidade. Eu sinto muito por não ter tido informação a ponto de tomar posse daquilo que era meu por direito. Tu diz no primeiro e segundo filho. Isso, no primeiro e no segundo. De vivenciar esse processo de parto, né? Uhum. Por causa da nossa cultura, por causa dos medos, por uma série de coisas, eu não vivenciei isso, né? Às vezes, realmente, vão ter situações em que
não dá pra ter parto. A discussão não é você ter parto a todo custo, nunca é isso, sabe? Uhum. Mas é você entender o que seu corpo é capaz de fazer, né? E quem viveu um processo de parto, né, sabe que é um intensivão, é uma coisa Uhum. muito intensa, mas é um tico de nada comparado à intensidade que é a maternidade no dia a dia. Então, tem propósito nisso, sabe? E essa foi a grande transformação, eu encontrar a minha vocação. Acho que é Uhum. isso. É isso, Agora Maica, é pode, contigo. pode chorar, agora pode chorar. Sabe o que me chama a atenção quando você fala é o teu brilho no olhar. Dizem isso, é. É, quando alguém fala algo que não é de boca para fora, não é só algo acadêmico, não é só um livro, um conhecimento que você leu, mas isso tudo está unido de alguma forma. Uhum, Então, eu gosto da palavra propósito porque a gente vê um propósito na tua vida. sim. E o que que mudou de lá pra cá na tua vida, pensando em todas as esferas? Você como mãe, como esposa, financeiramente, profissionalmente, o que que mudou pra ti? A tua vida começou a ter mais sentido? Como é que, pelo menos é o que a gente vê. Fala um Uhum. pouquinho disso. Em relação a sentido, eu acho que não, assim, sabe? Porque, assim, eu não acho que o que eu fazia antes não tinha sentido. Eu tinha propósito também, né? Em Cristo, assim, sabe? E até porque, assim, ó, antes, eu sou formada em pedagogia, trabalhei em educação infantil, então quando os meninos chegaram, eu já tinha uma coisa de que eu queria cuidar da minha casa e dos meus. E isso continua sendo o meu principal propósito. Tanto é que eu falo, se eu não estiver fazendo isso bem, não faz sentido eu sentar com outras mulheres e conversar sobre isso, né? Isso é um desafio diário, assim, sabe? Uhum, uhum, Mas, assim, é, eu sentia dentro do meu coração que eu tinha potencial para além da minha casa, né? uhum, E aí eu acredito que é isso, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que se deu bem com as outras pessoas, que chegava e chegava, né? Não uhum. chego à toa de laranja, assim, né? A Suzy sabe, né? É, não precisa falar. E assim, e é muito especial poder ser isso dentro de casa, né? Mas eu vejo que eu posso transformar, ajudar mulheres a serem mães mais com um propósito maior, né? Com intensidade dentro dos seus lares. Então, eu acho que só agregou mais ainda quem eu sou, assim, sabe? Financeiramente, com certeza ajudou, mas na verdade, assim, muito louco isso também. Porque a gente não precisava desse dinheiro até que eu realmente descobri minha vocação. Foi a partir daquele momento que a gente começou a precisar, sabe? Uhum. Então, isso é prova de que o sustento vem do Senhor, né? E, inclusive, a Rosa, todo o enxoval dela, todas as roupas. Ela tem mais roupas, até hoje, do que os meninos. Ah, mas isso é coisa de menino. Mas assim, não é porque eu gastei, tu Sim, entende? É Uhum, porque sim. nitidamente as coisas foram chegando. Eu acho isso um máximo, assim, sabe? uhum. Como Deus providencia. E, enfim, o Porque meu, era um medo de vocês, como é que a gente ia sustentar esse terceiro filho? esse era Uhum, o maior medo, né? Tipo, era uhum, uma coisa meio, tipo, era meio loucura, né? Ai, olha como o mundo tá. A gente vai lá e faz um monte de listinha do porquê não ter um filho, né? E aí Deus falando, não, eu quero que vocês tenham, né? Então, assim, é um passo muito grande de fé você obedecer ao Senhor, né? E volto a dizer, isso não quer dizer que todo mundo é para ter uma penca de filhos, uhum, mas é para a gente estar atento à voz do Senhor, para uhum, aquilo que Ele tem para nossa vida, para nossa família, né? Mudou a rotina. Eu sigo aprendendo a lidar com a minha agenda, né? Eu digo que em alguns momentos eu preciso priorizar casa, outros filhos, outro trabalho, né? O que não mudou, o que a gente faz questão assim de ter é a questão da gente ter um tempo juntos, eu e meu marido, né? Eu acho que vocês conhecem meu marido também, né? Então, assim, o fato da gente ser tão amigo e tão próximo faz com que a coisa flua, né? Então, eu não uhum, saio de casa com receio assim, de que as minhas crianças, vão estar à mercê. Porque o pai tá ali e ele assume esse lugar de uma forma brilhante, né? uhum. Então, E é legal ver essa parceria de vocês, entender que a tua missão também faz parte da missão dele. Então, se você vai, sei lá, fazer um parto uhum, madrugada, ele vai estar em casa e vai estar, digamos assim, dando suporte para os filhos. Bianca, como é que você tá ali, uma mãe que recebeu um bebê, às vezes o primeiro filho, às vezes o segundo. Como é que tu ajuda essa mãe a não perder o vínculo dela com o marido? Quais são as dicas?
Então, a gente sempre conversa antes, né? Durante a gestação, a gente faz a educação perinatal, ela é isso, né? É uma preparação para o parto, mas também é uma preparação para a chegada do bebê, né? Então, a gente conversa assuntos sobre maternidade, cuidados com o bebê, e aí sobre o puerpério, né? Então, a Uhum. gente entra nessas Explica para as questões. pessoas o que que é o puerpério. O puerpério é esse tempo logo após que o bebê nasce, né? Então a gente tem aquele puerpério imediato, que é ali os primeiros dias, 40 dias, a quarentena, né? Que todo Uhum. mundo sabe. Mas assim, o puerpério é o tempo que a mulher leva para se adaptar àquela nova situação Então de é agora muito mais ter de um filho. 40 dias. Muito mais. Sério? Eu falo que o meu segundo puerpério levou 2 anos. Eu lembro de um dia, tipo assim, tá em casa, assim, nossa, eu acho que agora eu consegui organizar minha rotina com 2 filhos. Passou o meu puerpério, né? Então, assim, é o tempo que a mulher vai levar. Isso vai variar de mulher para mulher. Então, e aí, assim, tem toda essa questão de que a mulher ela tá se acostumando, ela tá tentando entrar nessa nova Uhum. rotina com o filho, mas também tem a questão do pai ali, né? Então, a gente tem essa conversa. é, E assim, tu perguntou sobre alguma dica que eu posso dar, né? É a comunicação, né? Eu acho que ser madura, não ser infantil, não ser criança, do tipo assim, ficar de bico. A gente tem algumas coisas assim como mulher, né? De querer ficar de bico e querer que o marido Ele saiba. adivinhe, né? Adivinha. Ai, é perda de tempo, né? Seja intencional, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Uhum. Por exemplo, assim, a gente fez 17 anos de casado esse ano, né? E Uau. aí eu postei um stories assim, falando, marcando ele, né? Falando, uau, 17 anos, né? E aí marquei embaixo, assim, isso merece um Milka, né? Tipo, o chocolate, meu chocolate preferido. E marquei ele, né? Ele chegou em casa, trouxe flores, deu 2 Milka. Claro, pode ser que ele faria isso sem né, Uhum. meu Indireta. toque lá, né? Mas assim, eu vou ser boba e não vou dar um toque, vou perder, né? Então, assim, eu aprendi com o tempo que é importante eu ajudar o meu marido a descobrir o que me faz bem, né? E é isso, assim, essa comunicação, ela Sim. precisa acontecer no puerpério, ela precisa acontecer na relação, e também permitir que o marido, né, que o homem, ele aprenda também a ser pai, né? Então, porque a mulher, quando ela vai ter o filho, ela tem uma conexão muito forte ali, porque Uhum. esse neném estava dentro dela. Mas esse homem também, ali, o pai, ele também está se descobrindo. Isso é uma coisa que a gente percebe muito na cultura brasileira, que quando o bebê nasce, é natural do homem, ele já tá com medo. Acho que com Uhum. mais medo ainda de receber aquele bebê porque foi a mulher que carregou ele, não, né? A gente diz que o homem, o pai nasce quando o filho Quando o nasce. filho nasce, E daí a gente vê que eles se esquivam, e daí quem assume o papel, até o Mike falou, o papel de marido, o pai ali, é a sogra ou a mãe da, Uhum. quer dizer, as duas avós. Isso é uma coisa que a gente vê muito no Brasil. É como se fosse natural. E eu lembro de uma palestra que eu escutei, onde era um casal, onde eles tinham ganhado o primeiro filho, e os dois decidiram que ela continuaria trabalhando e ele ficaria cuidando do filho. E um dia uma senhorinha chegou pra ele e falou assim: Nossa, mas não tinha ninguém melhor pra deixar o filho? O pai, né? Que É, loucura! como se fosse errado. E na Alemanha não, a gente via que as avós ficavam ofendidas que o casal se retraía naqueles primeiros 30 dias pra ficar com o filho. Isso é uma coisa assim que a gente sempre fez e pra gente fez muito sentido de não ter ninguém dentro da nossa casa nos primeiros dias, pra gente se descobrir, né? Porque assim, era uma coisa nova pros Sim. dois. E assim, claro que cada um vai ter o seu jeito. E eu falo assim, esteja aberta às possibilidades. Não significa assim que, não quero ninguém, mas o puerpério é um negócio muito louco, porque os teus hormônios estão Uhum. virados, né? Então, assim, talvez hoje tu acorde e diga, não quero ninguém. Aí no outro dia tu quer a família inteira ali com teu bebê e quer mostrar pra todo mundo, sabe? Então, assim, se permita sentir as coisas, né? E vá ajustando. Mas, assim, é muito importante que o casal comece a viver isso juntos, assim, sabe? E aí, quando a gente tem um bebê e a mãe, ela tem essa facilidade de se conectar muito mais do que o pai, não que também vá se conectar logo. Para Sim. algumas mulheres isso também é difícil, né? Mas é muito mais natural pra gente que vai dar de mamar, que tá ali na lida o tempo todo. O pai tem 5 dias de licença paternidade, né? Então isso já é
Não aumentou? Não aumentou ainda, né? Então, é isso, assim, sabe? E aí, assim, se a mulher acaba fazendo tudo, aí o pai chega, ele vai lá e vai fazer alguma coisa, vai fazer bem mais devagar que ela, essa criança vai se irritar, e assim, e aí vai acontecendo coisa. Eu lembro da Lili pequenininha, a Lili é a Rosa, a gente chama de Lili porque é Rosa Liane, né? Mas a Lili, ela pequenininha, e o Anderson tentando colocar ela pra dormir, então ela chorava, chorava, e era uma luta pra mim, porque eu queria ir lá e tirar ela daquela situação, e obviamente que às vezes eu fiz isso, né? E era uma coisa assim, eu chegava e ela vinha no meu colo e tava tudo bem, era isso mesmo que ela queria, mas só de fazer isso eu já tava ensinando pra ela, olha, continua gritando, continua chorando, que a mamãe vai voltar, né? Sim. Então, quando eu falo sobre maternidade intencional, é isso, né? Tudo que a gente faz, a gente tá ensinando alguma coisa pros nossos filhos, né? Então, foi uma luta também, permitir que o meu marido, né, assim com cada filho, que eles tivessem esse momento, né? Então, hoje é muito tranquilo, assim, ele faz tudo e eu deixo fazer também, né? Tem vezes que eles acordam e chamam o pai até. Então, Que bem. Que bênção, né? Uma decisão que eu tinha tomado quando os nossos filhos nasceram foi de que quando eles se machucassem, eu não ia correr. ai, eu não faço Sabendo, isso também. sabendo que o pai tá perto. Porque eu vejo assim, eu via até o pai vindo com a criança chorando e entregando pra mãe, né? E tu tira a capacidade do pai também de consolar De o ele filho. resolver, né? De consolar, de estar ali. É, bem É. isso, assim. Mas a gente vive uma crise da masculinidade e da paternidade. Em todos os sentidos. O homem normalmente é colocado como banana, aquele que não consegue cuidar de uma criança, não consegue cuidar da sua esposa, A gente até precisa, na hora de fazer os nossos rios, e não fazer de querer passar Às vezes a gente essa, faz alguns Sim, vídeos de aham. piada, pra assim, ser de não engraçado. passar essa Imagem. ideia de que o homem é desengonçado, é banana, que ele não sabe resolver os problemas, que ele não sabe cuidar da sua esposa, não sabe cuidar dos filhos. É uma cultura que se criou. Se tu vai olhar um filme, a gente assistiu com os nossos meninos já faz um tempo agora, o filme Rio, que é de um papagaio. Rio? O filme é Rio. Aquele do Rio de Do Rio, Janeiro. É do aham, Rio de sei, Janeiro, sei, que é um sei. papagaio Aham. azul, Sim. onde O Blue. é o Blue, É, exatamente. O macho ele cresce no Canadá, a fêmea aqui no Rio de Sim, Janeiro. sim, sim. E daí o macho é colocado como todo perdido, ele não sabe voar, ele não tem as suas características. A esposa, ou a fêmea, é colocada como Dominante. dominante, ela sabe o que ela quer, ela é decidida. E outros personagens ali no filme também é trocada essa ideia. Então, eu ia te perguntar o que que o homem tem que aprender na maternidade? O que que o marido precisa ter de características? Quais são os teus conselhos para os maridos em toda essa fase, desde a gestação até o puerpério? Eu percebo assim, a Suzy falou antes, né, essa coisa de que o pai, ele vira pai quando a criança nasce, né? E geralmente é isso que eles falam, eles comentam isso, né? Nossa, quando eu peguei, semana passada mesmo, tava visitando um casal que teve bebê há pouco, e ele com lágrimas nos olhos, ele disse assim, sabe quando eu me liguei? Quando eu tava à noite no hospital, as duas dormindo, né? A esposa e a bebezinha ali dormindo, eu olhei, comecei a chorar e comecei a orar, Deus, isso aqui é meu, eu que tenho que cuidar, eu que tenho que proteger. E eu acho que essa é uma das principais coisas, assim, essa visão de homem que protege, né? Não porque a gente é frágil, mas porque o homem tem que proteger mesmo, porque é essa figura, assim, sabe, de ser o protetor, né? Então, e isso, por mais que o pai, ele só perceba que é pai quando o bebê nasce, essa proteção, ela já começa antes na gestação com a mulher, né? Então, às vezes, a gente tem essa conversa durante a gestação, a mulher, ela fala assim, né? Às vezes fala alguma coisa, uma reclamação sobre o marido, de que não tá sendo legal. E eu pergunto, mas você percebe que se ele tá diferente contigo? Você percebe que ele tá mais atento às suas necessidades, né? Então ali já começa essa coisa do proteger a família, né? De proteger a esposa. Então ali já tá acontecendo essa coisa do ser pai, né? Eu acho que... E hoje mesmo eu tava falando com as crianças. Eu perguntei assim pra elas... O que que elas gostam no pai, o que que ele é, né? A Lili falou, lindo. E o Theo lembrou disso. O pai protege, né? E, assim, pra mim é a principal coisa, assim, sabe? Eu encontro muito isso no meu marido, essa segurança. Estar aqui sem ele é uma coisa que torna tudo mais difícil. Vocês conhecem ele, sabe que eu sou a faladora, tanto é que eu não paro de falar aqui, né, É gente? o panda, gente, é o panda. Não é gordo, mas é grande. Mas ele é fofinho e gostosinho. Tá bom, deixa quieto.
Mas assim, só a presença dele me traz muito essa coisa da proteção, sabe? E Uhum. eu vejo que isso está sendo também algo que as crianças percebem, né? É, e isso é possível porque ele é um homem seguro, né? Não sei se ele sempre foi tão seguro ou se, de fato, assim, a nossa própria relação foi fazendo com que ele se sentisse mais seguro. É, Não faz muita propaganda, a Bianca. não, não, eu tenho que cuidar com isso, cara. Não, não. Mas assim, de verdade, a gente mudou de casa agora, né? Contando um pouquinho sobre isso. E aí, o que que eu vejo, assim? Ele faz muita coisa. Sério, ele levanta a parede, ele roça grama, ele faz muita coisa. Que quando eu conheci ele, ele nem sabia que ele poderia ser capaz de fazer, né? E nem eu sabia. Que aquela coisa, quando a gente casa, a gente chama o pai, né, em vez do marido. E a gente foi aprendendo que não é assim. E eu fui incentivando ele e ele foi buscando fazer as coisas. Então, o que foi, Suzy? Eu lembro do Michael, só eu e o Michael tentando colocar cortina. As primeiras vezes, né? Mas não é legal? Mas não faz sentido que se tu incentiva o teu marido, hoje em dia, eu não duvido nada dele, assim, sabe? No sentido de construir algo, eu falo assim, amor, tu consegue, amor, se tu quer, tu consegue, né, querida? E ele vai e faz bem feito. Então, assim, ele se é a referência de homem mesmo pra gente como esposa, né? É algo que o homem precisa estar seguro para construir, mas é algo também que a mulher, ela precisa começar a projetar isso sobre o marido, né? Então, eu acho que isso que faz muita diferença. A relação do casal vem antes dos filhos, né? Uhum. E aí é você e eu, né? Uhum. É o que a gente fala muitas vezes nas palestras. Então, por exemplo, quando nós como casal nos abraçamos diante dos nossos filhos, normalmente o Timóteo, que tem a idade da Rosa, Uhum, ele vem pequenininho. no nosso meio, ele quer fazer parte dessa atmosfera de amor. Mas quando a gente briga ou tem um clima emocional, alguma Uhum, tensão dentro de casa, é, você vê o reflexo diretamente na vida dos filhos, né? E o uhum. marido tem que trazer, acho que sim, essa segurança de perceber as emoções que estão ali, trazer essa tranquilidade e fazer ser um lar seguro. O Sim. marido tem que trazer essa segurança, colocar os dois pés no chão e dizer, eu tô aqui para proteger essas Uhum. pessoas. E O Michael, deixa eu falar, tu falou uhum, aquele negócio de quando você se abraça, um beijo, né? Eu lembrei agora, né? A gente tem um de 11, né? Então é engraçado que quando meu marido chega e me abraça, me beija, assim, né? Tipo, beijo que eu digo, só encostar, né? Ele já olha e já escapa, já foge. É muito engraçado. Que aí tem as idades, né? Ele sai, mas ele sai com um sorrisinho, tipo, de feliz mesmo, né? De que meus pais estão bem, né? Então isso é muito legal, né? Bem aquilo que tu falou, assim, como eles sentem como a gente tá, né? uhum. E o que os filhos querem é que pai e mãe estejam bem. Que Uhum, pai e mãe se beijem, se abracem, tenham o seu relacionamento sexual, se entendam, se uhum. comunicam, resolvam seus problemas. E eu acredito que não é só quando o filho nasce. Bem Olhando para o isso. teu tema. Uhum. O filho. Agora eu ia te perguntar, uma criança já sente, já desde lá da gestação, Com o clima certeza. emocional Uhum, do uhum. casal. É hormônio, né, que a mulher libera, Se né? será bem-vinda no Uhum. mundo, se não será bem-vinda no mundo. E aqui, até um dado, né? Um a cada três casamentos, se eu não me engano, terminam com a vinda do primeiro filho. Infelizmente, isso acontece porque os casais não estão bem ajustados Uhum. antes desse filho vir. E dela cresce achando que ela é o culpado. Pois Ela é. cresce com essa rejeição. O que eu queria te perguntar nesse sentido, como é que, como é que você ajuda, por exemplo, você deve perceber que quando o casal não tá bem, vai ter um filho. Uhum. O que que você pode estar fazendo nessa fase? O que que você fala, o que que você falaria para os nossos ouvintes, para os casais que estão ouvindo, que estão exatamente nesse momento? Estamos casados, vamos ter um filho, mas não estamos bem. Resolvam-se, né? Isso é Uhum, prioridade, né? Meu marido diria: não durmam antes de fazer as pazes. uhum, Conversem, coloquem as coisas certinho um pro outro, né? E conversem sem ter uma lista de resposta pronta, né? Eu sempre vou lembrar de história, né? Porque eu gosto disso. Mas eu lembro que um dia, acho que antes da gente ter os filhos, a gente tava brigando, assim, sabe? E assim, o meu marido, ele é essa pessoa de sentar e conversar. Vamos ajeitar as coisas, nós vamos viver em paz, né? E não podemos dormir estando brigados.
E eu creio que a nossa boa relação é fruto também disso, né? Por isso que a dica a orientação é conversem, mas não sendo vítima, né? Eu vou vir aqui com as minhas coisas, mas realmente com um olhar atento sobre o outro, né? Pra resolver, né? Pra resolver, foca na solução. Eu falo isso pros meus filhos, foca na solução, né? Quando eles brigam também, né? Mas assim, e um dia a gente tava brigando e ele, tá, amor, vamos conversar, senta aqui. Eu não quero conversar, eu quero brigar. Eu disse pra ele, né? Bem assim, do tipo que queria brigar, queria botar pra fora. E de fato isso também é necessário às vezes, mas se conhecer um ao outro faz muita diferença, né? Hoje a gente já tem esse entendimento de que eu boto pra fora, mas o que eu boto pra fora é pesado, então é melhor se afastar um pouco de mim até que eu retome as minhas boas emoções, né? Consiga lidar com isso. Mas a conversa é isso, assim, sabe? Eu vejo que a comunicação é tudo, né? É muito difícil tu falar, faz isso, né? Porque eu acredito que não é uma receita de bolo que tu vai dar pro casal, né? Mas é um se esforçar diariamente para conseguir ter uma boa relação, né? Cuidar um do outro, cuidar da fé um do outro. Isso é uma coisa que a gente tem muito também. Tanto é que no começo do namoro, do casamento até, eu tinha algumas coisas do tipo de ciúmes mesmo. Eu sou uma mulher apaixonada pelo meu marido, assim, admiro ele demais, né? E, e eu era ciumenta. E aí, assim, algo que ele. Tu era. Tu era ciumenta. Eu era ciumenta. Hoje eu não sou ciumenta, eu sou cuidadosa. Tem uma diferença. É uma diferença. E assim, eu sou cuidadosa com orgulho, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa cuidar do que é nosso, né? Total. Mas eu era ciumenta. E uma coisa que ele me falou uma vez e fez muito sentido é que ele disse, amor, mesmo que eu quisesse, desejasse te trair, né? A minha relação com Deus não permite isso, né? Então, antes da nossa relação de casal, tem a relação com o Senhor, né? E aí tem essa coisa, esse ponto de cuidar da fé um do outro, né? A gente, como cristão, a gente precisa ter esse cuidado. Quanto teu marido tá lendo a Bíblia, quanto teu marido tá orando, quanto a gente tá indo na igreja, enfim, quanto a gente tá vivendo junto a vida de fé. Isso é muito legal, sabe? Eu creio muito nessa coisa de que a palavra de Deus nos transforma, né? Às vezes eu tô meio fora, assim, meio nervosa, eu digo, não, eu tô precisando... São os hormônios, é a TPM, mas às vezes é porque eu preciso do Espírito Santo sobre a minha vida, eu tô negligenciando a palavra de Deus, né? Então eu preciso voltar de novo pro foco, e a gente tem isso, de cuidar um da fé do outro, né? Tipo, o que tu tá lendo? Que livro da Bíblia tu tá lendo, sabe? A gente não tem esse tempo juntos de vamos ler a Bíblia agora. Já tivemos isso também. Mas realmente cuidar um da fé do outro. Porque se eu tô bem com o Senhor, né? Se eu tô tendo uma vida com o Senhor, é muito mais fácil a gente se relacionar, né? Então eu ficar bem com meu marido, ficar bem com os meus filhos, no trabalho. Tem aquele triângulozinho, não sei se já viu, onde tá o marido de um lado, a esposa do outro lado, e tá escrito assim, quando o casal, ou o marido e esposa estão perto de Deus, também estão perto um do outro. Olha Quando só. marido e esposa estão longe de Deus, também estão Fica longe longe, né? um do É outro. bem isso, né? Quanto mais perto de Deus, mais próximos a gente fica, né? Perguntas sobre as mulheres agora mais específicas, eu ia jogar pra você, Suzy. As mulheres? Por exemplo, o que que acontece com a mulher? Alguma pergunta técnica nessa parte de maternidade, ter A filhos? Suzy sabe tudo, ela teve 3, ela tá ali, na lida. Eu já falei pra ti que se nós tivéssemos tido os filhos no Brasil, seriam também cesárea. A chance é Total. grande. Eu acho que isso é uma pergunta legal, a parte da cesárea e parto natural. Deixa eu abrir aqui o Instagram. A gente tem uma pequena apresentação na abertura do nosso Instagram, onde a gente colocou quem nós somos, o que que a gente já fez, sabe? E daí, recentemente, fui eu até que fiz, nem foi a Suzy. Daí eu coloquei algumas coisas, tipo, da Suzy aqui, fiz 3 partos pelas vias normais. E a Suzy diz, foi pela Alemanha, né? E algumas pessoas comentaram embaixo, e algumas pessoas começaram a criticar a Suzy. Então uma pessoa escreveu aqui assim, 3 partos por vias naturais tipo, com uma pergunta de crítica, né? E daí Não ela, vai sair por onde, e né? daí ela falou, em que isso te torna em que isso te torna especialista no que você faz? A gente não colocou no sentido de Sim, especialista, mas no sentido de experiência da nossa vida, né? Daí outra pessoa escreveu embaixo assim, pensei que fui a única a pensar isso. Totalmente desnecessário e exclusivo
de excluir mães que pariram por cesárea. Se dizem, denominam pastores. De qual igreja seria interessante colocar também? Então, a gente... Nossa, Sim, verdade, eu não nem te sabia falei dessa. isso, né? Não queria te atacar nesse Da sentido. igreja? O que que é igreja agora do parto normal Tá. e da igreja da Mas cesárea? assim, a gente foi pastores na MEUC, na Alemanha. Hoje não somos pastores de uma denominação, mas a gente é pastores porque acompanha casais nesse sentido. Uhum. Mas a questão era a crítica porque a gente colocou de vias naturais, não porque a SUSE é melhor ou porque nós Sim. consideramos melhores, Sim. mas porque a gente entende que é um tema que no Brasil é tabu. É muito difícil. Se tu tivesse colocado que tu teve 3 cesáreas, não teria tido esse tipo de comentário, né? Existe uma dor muito grande sobre essa coisa de parto e cesárea, né? Eu tenho o maior orgulho, assim, hoje de pensar de que eu passei pela cesárea e pelo parto, só para poder dizer, gente, não me sinto menos mãe, tá tudo bem. Não é a via de parto, né? Isso é uma das coisas que, de fato, está muito clara para mim. Só que, assim, a verdade é que muitas mulheres, elas não estão dispostas a aprenderem sobre gestação e sobre parto, né? Eu fui uma dessas mulheres e elas se escondem atrás dos seus medos. Eu fui essa mulher, né? Então, assim, eu sinto que isso acontece muitas vezes. E a maioria das mulheres que vão para uma cesárea, elas não querem necessariamente uma cesárea. Elas querem o seu filho, a sua filha, da forma mais segura. Só que elas não conhecem todas as opções, no sentido de que não se apresenta realmente a verdade, né? Existe um sistema. Eu sempre falo para as famílias que eu acompanho para assistirem aquele documentário Renascimento do Parto. E ele fala um pouco de como que funciona esse sistema aqui no Brasil, né? Então, nós somos o segundo país no mundo inteiro com o maior número de cesáreas, né? Então, a cada 10 mulheres, 6 fazem cesáreas. Quando a gente fala de sistema de privado, assim, de plano de saúde, de cada 10, 9 mulheres vão para uma cesárea, né? Então, assim, tá, beleza, a mulher quer fazer uma cesárea, ok, mas existe realmente esse poder de escolha, né? Mas no SUS também se faz muito a cesárea? Não, não é assim, porque a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, diz pra gente fazer o quê? Aquilo que é o mais saudável pra mãe e pra bebê. E aí, quando a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, assim, bem certinho, o que é o mais saudável pra mãe e pro bebê? Na sua grande maioria vai ser um parto. Só que assim, a gente tem essa cultura de medo do parto tão grande, de que parto é perigoso, de que parto dói, de que parto a gente não dá conta, de que as mulheres já vão assim bonitinhas num caminho de cesárea sem perceber, achando que tem escolha. Mas a verdade é que elas muitas vezes não têm escolha, porque elas não têm a informação por completo. Eu fui essa mãe, sabe? Hoje eu vejo assim, o meu primeiro filho nasceu de uma cesárea letiva. O que é isso? É aquela cesárea que a gente marca a hora, tu não tem sintoma nenhum, mas tu marca a hora e É uma cirurgia. É uma cirurgia. Tal horário vai nascer teu bebê, tal dia. E assim, isso é muito comum de acontecer aqui, né? E quando isso aconteceu comigo, eu achei que era muito ok, que eu não tava fazendo, né? Que era isso mesmo e deu. Mas hoje eu avaliando, assim, sabendo os riscos, porque existem riscos sobre isso, né? Quando a gente fala, entenda como funciona um parto, entenda como funciona uma cesárea, é sobre isso. Entenda os benefícios e os riscos de cada via de nascimento. Eu acompanhei mulheres que eu mostrei tudo isso para elas e elas falaram: Olha, Bia, eu quero uma cesárea. Tá bom, essa decisão é sua, né? Você pode decidir por isso. A gente tem nesse país essa liberdade. Mas entenda que você precisa tomar essa decisão com todas as cartas na mesa e não só com alguma coisinha e outra, né? Então, porque daí não é poder de decisão. E aí a gente tem toda essa dor de que foi cesárea. Se fosse algo que não incomodasse de verdade, né? Que, tanto faz cesárea ou parto. Será que não? Por que dói tanto, então? De onde que vem essa dor? Né? De onde que nós mulheres temos essa dor? De tipo, poxa, tive cesárea, mas eu não me sinto menos mãe. Sabe, não dá pra entender por que a mulher fica assim. Então, eu vejo que é justamente por isso, porque é falta de informação, né? Ela segue ali um caminho. Eu fiz isso. E essa coisa só de marcar a cesárea é um negócio assim que já me peguei pensando assim. Meu filho tem 11 anos, né? Se eu decidi o dia que ele nasceu, a hora que ele nasceu, fui eu com a minha médica que decidimos. Se ele estava pronto ou não,
Ninguém se preocupou, sabe? Eu não sabia que eu tinha que me preocupar com isso, né? Mas se um dia ele me pede pra namorar, ou me pede um celular, e eu digo que ele não tá pronta, com que autoridade eu, mãe, que tirei ele da minha barriga antes de ele mostrar que tava pronto, vou poder fazer isso, sabe? Então, assim, ele que não me ouça. Mas você entende como tudo é intencional, como tudo reflete sobre a nossa maternidade, né? Então, aqui, não é pra gente, de novo, né? Pensar que, não, porque o parto é o melhor, porque a mãe que faz parto é melhor. Não é isso. É pra dizer, mulher, mãe, que você é a mãe desse bebê. Que você é a pessoa com mais vontade de viver o melhor para o seu filho, né? Essa mãe é a mais interessada, essa é a palavra. Você é a maior interessada sobre a vida do seu filho. Então, você precisa sim se preparar, precisa estudar, você precisa tomar a melhor decisão, né? Você não pode simplesmente deixar com que o médico decida por você, com que o fluxo decida, porque todo mundo está fazendo, porque a vizinha fez isso, fez aquilo, porque aquela amiga. E isso vai ser assim para a vida toda, mas isso começa já na gestação, né? Então, quando a gente tem filhos pequenos, a gente lida com opiniões e pitacos de todo mundo, e isso é uma coisa que todo mundo fica bem doido, né? Mas a gente está convicta da nossa verdade, mais ou Sim. menos assim, né? E porque na gestação, relacionada ao nascimento do filho, a mãe também não vai se informar a ponto de ficar convicta sobre a sua decisão. Então, eu vejo que as mulheres que me buscam, elas querem isso. Elas não querem que eu esteja necessariamente ali para elas terem um parto. Elas querem tomar a melhor decisão para a vida delas, para o filho delas, né? E o parto, ele vai ser diferente para cada mulher. A decisão que ela vai tomar vai ser diferente. Eu falo de forma profissional com essas famílias, né? E às vezes elas me perguntam, tá, mas agora me fala de ti, como foi pra ti? O que que tu acha, né? Porque são coisas diferentes. E algo que eu sempre falo o parto é seu. Se você vai fazer assim ou assado, isso é com você, né? Eu tô aqui pra te dizer que A mais, né? A mais B dá isso e assim vai, né? Mas a decisão é da mulher. Então, existe essa dor, sempre vai existir. Eu falo sobre isso ali nas redes sociais e eu vejo que tem essa dor, né? Parto no SUS tem uma dor muito grande de que é cheio de violência. Eu sei que existe violência, né? E a informação nos ajuda justamente para que a gente não viva certas violências. Mas sempre vão ter as pessoas que vão, de fato, buscar informação e querer fazer o que cabe a elas, e vão ter aquelas que só vão lamentar, né? Sim. Então, é isso. Não tem muito que... E na tua opinião, hoje no Brasil, parto pelo SUS é parto de pobre e parto na rede privada é parto de rico? Porque parece que é, tá? Existe essa Porque visão. parece que Uhum. normal são os pobres que fazem. Uhum. E daí quem tem um pouco mais de condições vende lá o seu carro, a sua moto e faz uma cesárea. Existe isso, sim. Mas, assim, eu vejo que a procura tá mudando isso, sabe? Porque muitas mulheres, elas entendem, por exemplo, quando elas vêm me contratar, elas entenderam o valor do que é estar informada e bem acompanhadas nesse processo de parto, né? Então, assim, eu vejo que tá mudando. Eu acredito que tá mudando, sabe? Que as Amém. mulheres estão percebendo mesmo. E aqui, assim, até falar uma questão que eu tava conversando com uma gestante esses tempos, né? Que a mulher, ela tem muito isso de conquistar espaços, né? Não vou entrar, assim, tanto nesses detalhes, mas a mulher, ela saiu de casa, vai trabalhar fora, foi conquistar o mundo, e a mulher né? Não Sim. vamos falar um palavrão aqui, mas a mulher né? É tudo que ela quer ser. Aí quando a gente fala de parto, a gente tem medo. E tá tudo bem ter medo, né? Mas a gente precisa entender quais são esses medos. Da onde vem? Da E não onde vem? camuflar o medo atacando o outro. Exatamente, né? Então, assim, sabe? Dá pra gente... Essa coisa da dor, do sofrimento. Eu até faço um exercício com as famílias que eu acompanho. Eu falo pra elas assim, desenha pra mim uma árvore. E se for pra desenhar uma árvore, como é que vocês iam desenhar uma árvore agora? Rapidinho, fala pra mim. Dá pra descrever uma árvore? Agora, aquela que começa a fazer entrevista. Raiz, Que artista caule e plástico. folhas. Raiz, caule e Ó, folhas. tu vai botar raiz. Olha, eu vou dizer pra ti que a maioria não põe a raiz, faz só
tronco, né? Que é com tronco tortinho e aquelas folhas de nuvens, né? Aquela Eu árvore. teria feito assim. Tu teria feito assim, que é aquela árvore que a gente aprendeu a fazer lá no jardim de infância. Essa árvore, né, é a memória que a gente tem de árvore quando a gente fala em árvore. Agora, se eu pedir para ti, descreva uma árvore que você gosta, que você, né, provavelmente vocês vão falar outras árvores, vocês vão realmente pensar numa árvore. E o que que isso tem a ver com parto? Tem tudo a ver. A forma que a gente pensa o parto, a gente pode nunca ter passado por um parto. Mas a visão, a nossa emoção que a gente tem sobre o parto está relacionado, está lá no nosso subconsciente, né? Então, é o que fizeram a gente pensar sobre parto daquela forma. Então, eu também tinha uma visão sobre parto. Mas existe lá a árvore que eu posso conseguir, né? Existe lá o parto que eu posso viver. Então, qual é o caminho que eu preciso fazer para conseguir chegar nessa árvore e não mais viver essa visão de árvore, essa visão de parto que eu tenho limitada, né? Então, tem uma transformação ali, tem um caminho a percorrer. Esse é meu trabalho, ajudar essa mulher a encontrar esse caminho. Quando eu falei antes que com certeza nossos partos seriam por cesárea, era porque era bem isso que tu falou. Eu fui no fluxo. Só que lá na Europa é normal. É outro fluxo. É outro normal fluxo. você Era o ter fluxo pelas do parto vias natural, né? naturais. Eu lembro de no terceiro filho deu alguma complicação lá, a gente precisou ser internado, porque, né, falaram que poderia nascer qualquer hora e tal. E tinha uma mulher do Afeganistão, ou que seja, não sei qual onde é que era. E ela tava apavorada. Ela tava apavorada, eu não vou conseguir, eram gêmeos, né? Eu não vou conseguir. E daí o doutor veio pra fazer a ronda matinal e ela já falou: "Não, doutor, vai ter que ser cesárea". E ele: "Meu Deus, como assim? Cesárea? Por que cesárea? Não, tu consegue e tal". E ela: "Não, tipo, não, sabe? É aquela coisa do Negação, né? empoderamento de que tu não é capaz. Quem é que tá tirando esse teu empoderamento?". E no nosso primeiro filho também, eu fui pelo fluxo, por mais que seja ao contrário do Brasil. Mas cara, o parto foi com muita dor. Foi com muita dor. Até, de novo, por falta de conhecimento, porque passou lá as semanas e tal, e daí eles começam a te pesar, né? Mãe, não sei o quê. E eu deixei me levar de novo. Então a gente caiu numa indução. E a indução foi muito pedreira, assim, porque doeu muito, cara. E daí só no segundo parto, né? Quanto mais filhos, mais conhecimento. Mas, né, a gente vai melhorando, a E gente daí vai só no adquirindo. segundo filho eu criei consciência, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso treinar essas técnicas de respiração. Porque eu lembro da parteira na hora das contrações me falando como respirar. Vai dar certo. Sim. É um treino que você tem que fazer antes, né? Total. Então, se você tiver essa opressão, e o parto, ele é um momento que a mulher, ela vai estar sob pressão, né? Total. E isso que eu falo, assim, pra ela, percebe assim, ó, quando eu falo árvore, a árvore que vem na sua cabeça, você pode conhecer 1 milhão de tipos de árvore, mas a árvore que vem na sua cabeça é aquela uma que você aprendeu no jardim de infância. Então, se você não treinar a sua mente, se você não se preparar, quando você pensar em parto, o seu corpo vai reagir como? Baseado naquelas emoções que você Naqueles tem. filmes também, Então, né? o que que vai acontecer? Você vai ficar tensa, porque a tua mente, né, vai te dizer, ó, foge, perigo, isso aqui dói, isso aqui é ruim, isso aqui é difícil, é perigoso. Sabe? Todas aquelas coisas que a gente foi criando. E aí, o que que acontece? A mulher fica tensa, logo que ela fica tensa, ela começa a sentir mais dor, a percepção de dor fica diferente. E ela percebeu que tá com dor, ela começa a ficar o quê? Com mais medo, e aquilo lá vai virando um ciclo. Tensão, medo, dor, sabe? E é isso que acontece com muitas mulheres, né? Então, assim, inclusive com mulheres que se preparam. Às vezes pode acontecer de você estar super focada, você entende o processo do trabalho de parto, você tá focada na respiração e de repente tu tá ali respirando de boa, vivendo ali esse teu processo e alguém entra e acende a luz, né, no ambiente que você tá. Então aquilo lá pode te desfocar, pode fazer com que você se perca, entende? Então assim, é uma coisa que você precisa trabalhar, que com treino dá pra ter uma experiência boa, né? Eu falo assim, dá pra ter um parto de dar saudade, né? E é treino, gente. É uma experiência intensa, mas que vale a pena, né? A cesárea, ela não é uma coisa ruim, ela veio para salvar vidas. E também é meu
trabalho, né, meu papel como doula, proporcionar o momento de uma cesárea, por exemplo, que ela seja o mais agradável, respeitosa possível, né? Então, assim, às vezes quando o bebê precisa nascer por cesárea, de ter esse momento do pele a pele, de colocar ali o bebê para cheirar a mãe, né? Então, várias coisas que a gente já tem evidência científica que faz bem para o bebê, faz bem para a mãe. Então, assim, realmente entender como que uma cesárea também funciona, quando que ela salva vidas, estar aberta. Existe uma coisa assim com as gestantes que eu acompanho, que elas falam assim, eu fico com receio de ficar com expectativa sobre o parto e me frustrar, né? E eu digo para elas, olha, se você tá com expectativa sobre o parto, pode ser que você se frustre. Eu me frustraria. Se você faz uma viagem para um lugar que tem mar e chove, você se frustraria. Claro, é natural se frustrar. A questão é o que você vai fazer com essa frustração? Como é que você vai viver com ela, né? Você vai para uma viagem, levou seu biquíni, ok, não deu para usar, mas você vai ficar ali chorando, lamentando, ou você vai encontrar novas formas de enxergar aquele lugar, né? Então, assim, a ideia dessa preparação mental, né, de se preparar para o parto, é você não criar expectativas, mas direcionar a sua mente. Alguma coisa tu vai pensar, né? De alguma forma tu vai enfrentar o trem. Então, se for para enfrentar, aqui em frente, direcionando a tua mente da maneira certa, né? E estar disposta. Eu falo bastante, né, gente? Vai falando. A gente nem percebe isso. Nem percebe, né? Tudo certo. Não, assim, ó. A ideia é você não decidir necessariamente por um parto ou por uma cesárea, mas é você estar disposta a viver os processos que a maternidade tem para você, né? Porque a gente pode tentar controlar um pouco a situação, mas a prática, uma hora ou outra, a maternidade vem, te joga na parede, te soca, não tem jeito, você vai quebrar a cara, né? Então, assim, esteja apenas disposta. E vale a pena estar disposta com conhecimento, né? Não chegar lá assim. Gente, esse conteúdo aqui, ele é sensacional. A gente vê não só paixão nos olhos da Bianca, mas a gente vê conhecimento, a gente vê alguém que tem acompanhado gestantes, famílias. Então pega esse podcast aqui, vai no link de compartilhar, compartilha ele com todas as gestantes, mulheres que você conhece, joga em algum grupo de WhatsApp, faça esse conteúdo, faça esse podcast chegar em quem precisa. Você faz parte desse momento aqui. Então, coloca o teu like, compartilha, faça ele chegar aonde precisa chegar. Bianca, a gente sempre tem uma pergunta final aqui para os Já estamos no final? Já estamos quase Gente, lá, falei quase lá. demais. A nossa pergunta final é um casal que está prestes a se separar. A gente já deu uma entonada nisso antes. E talvez é um casal que está prestes a se separar justamente com a chegada dos filhos, não soube fazer tudo isso que você viu, a mulher não teve apoio do marido, foi uma experiência ruim, e tudo isso colaborou talvez para essa separação. O que você falaria para essa esposa e para esse marido? Difícil, né? Eu acho que peça ajuda, né? Eu acho que esse é o momento de pedir ajuda, não desista, né? E insista, né? Priorize. Eu acho que é isso. Priorize a família, priorize essa situação. Essa coisa da separação, assim, pra gente, quando eu falo pra gente, é como a gente vive a nossa relação, né? A gente tem muito claro de que essa não é uma opção, né? Isso nunca vai ser uma opção. A gente precisa resolver os problemas. A gente casou para que até que a morte nos separe. E isso é tão sério que uma vez, assim, muitos anos atrás, numa brincadeira, eu fiz de tirar aliança, assim, sabe? Essa coisa de brincar Piti de mulher. e assim, meu marido foi muito homão, sabe? Porque tu nunca mais faça isso. Falou firme comigo. E assim, isso faz muito sentido, né? A partir desse momento a gente decidiu que a gente nunca ia nem brincar sobre isso, né? Então, assim, uma vez que isso tá claro, a gente não pensa na hipótese de se separar. Então você precisa, eu acredito que esse casal, essa família, né, essa mulher, esse homem precisam pensar sobre o que é para eles o casamento, né? O que é essa decisão de se casar? Porque uma vez que ela foi feita, você deve ser um homem de palavra, uma mulher de palavra e lutar por isso, né? E não desistir, né? Você não precisa lutar sozinho, você pode pedir ajuda.
Muitas vezes é a única forma da gente conseguir, né? Pedindo ajuda. Mas eu penso que é isso, assim, não desista. Vale a Uhum. pena ser família, né? Vale a pena a Amém. gente viver família, A gente não deixa de ser pai e mãe depois que você tem um filho. verdade? O mesmo vale para ser marido e esposa. Você pode Uhum. até se divorciar, mas você faz parte da vida e Faz da parte. existência daquela pessoa. Até tem um hormônio, tu deve saber mais que nós, mas quando a mulher libera esse hormônio, quando ela. Ocitocina. É a Ocitocina, o hormônio ocitocina, do amor, né? o amor da parte de amamentar, do parto e Uhum. tudo mais, é o mesmo hormônio que o casal troca, por exemplo, no relacionamento Uhum. sexual, que é o. Tem tudo a ver, Maicon. Sexo e parto tem tudo a ver. Fala um pouquinho mais, a gente tem uns 2, 3 minutinhos. Fala Não, da ocitocina. então, a ocitocina, ele é o hormônio do amor, né? É o hormônio que faz que a mulher libera na relação sexual, que a gente libera quando a gente tá bem, e é o hormônio que faz as contrações do útero. E para ter trabalho de parto precisa de contração, né? Então esse é o hormônio responsável por isso. E eu falo muito, a gente fala muito que sexo e parto tem tudo a ver por essa questão hormonal, né? Por esse ambiente que a gente quer criar para a mulher, para que seja um ambiente íntimo, seja um ambiente gostoso, que ela se sinta confortável com o seu parceiro, né? Então, assim, os barulhos que a gente ouve são parecidos, né? As posições que os bebês nascem são parecidas. É uma série de coisas que tem em comum, né? Então, assim, só que a visão do sexo a gente não tem distorcida, a gente tem uma Uhum. visão distorcida do parto, né? Então, assim, o meu convite é comece a observar, comece a perceber o parto com outros olhos e você vai perceber como tem coisas próximas. Lembra que eu falei sobre alguém entrar na sala e ligar a luz em trabalho de parto? Então é a mesma coisa, né, na Uhum. relação sexual, sabe? Então, um casal quando é interrompido, o negócio fica difícil, né? Uhum. É a mesma coisa, tem muita coisa em comum. E eu vejo que é projeto de Deus, né? Faz parte, assim. E outra coisa que eu falo também, né? A palavra também diz que Deus é amor, né? Então, ocitocina é o hormônio do amor, Deus é amor. Esse lugar de parto é um lugar que o Senhor também quer estar presente, né? Deus também quer fazer parte desse momento. Uhum. Ele pode ser um momento, e aqui eu falo para mulheres cristãs, né, que têm medos. Eu sei que a gente tem muito medo de parto, medo da dor do parto, medo do que possa acontecer, né? Eu já vivenciei esses medos, eu acho que toda mulher passa por um monte de medos. Mas olhe também para a palavra de Deus. Uhum. Olhe também para aquilo que Deus quer sobre a tua vida em relação à via de nascimento do teu filho, né? Deus vai abençoar aquela que obedece. E isso não necessariamente é sobre a via de parto, mas é aquela que ouve a voz de Deus mais do que qualquer outra voz que está ali, gritando no Uhum. nosso ouvido. Tu tinha uma frase antes que tu falou no começo do podcast, toda mulher merece um parto feliz. Um Como é parto que que dá saudade. é Toda um mulher. parto? Assim, parto de dar saudade é aquele parto assim, que na hora dói, tu pensa, nunca mais. O negócio é muito intenso. Aí passa umas semanas, tu começa, ai, que saudade. Nossa, Uhum. começa a lembrar com gosto. Eu tenho muita saudade da experiência que eu vivi, né? E não significa que foi fácil. Não foi fácil. Inclusive, tem uma luta. Eu falo que existe uma guerra durante o trabalho de parto na cabeça da mulher, em que ela mesma luta com ela. Tipo Uhum. assim, o que que eu vou ouvir? Qual árvore que eu vou focar, né? Naquela Uhum. uma árvorezinha ou naquela que eu quero? E aí é possível ter um parto de dar saudade. Uhum. Então, parto é projeto de Deus, sexo é projeto de Deus, casamento é projeto de Deus, ter Amém. filhos é projeto de Deus. Que você leve essa frase, essas frases com você. Bianca, te agradecemos pela tua presença. A gente sempre tem um presente para os nossos convidados, que são os nossos 2 livros. Oba, O que Ativo e legal. Amor no Casamento. Geração Pornô é mais sobre masculinidade, mas você dá pro teu Muito marido obrigada. daí. Ah, mas se tá tendo um filho adolescente, também vai Tem dar um pra filho ler. adolescente, Eu também tem que falo ler. muito sobre essas coisas com ele. Pode deixar. Tem que ler também. E Legal. aqui pergunta, você tem um recado final? Você tem, fala da tua rede social, como é que o pessoal te acompanha? Se alguém quiser te procurar para fazer algum acompanhamento. Eu tô no Doula Bianca Gärtner no Instagram. Doula Bianca Gärtner. É Vamos difícil. linkar embaixo. Mas aí você vai ver alguém sorrindo assim, ó, bem sorridente. Sou eu, sorrindo com os olhos, já que vocês falaram isso. E o recado assumam o seu lugar de mãe, né? Eu
não gosto de separar as coisas de parto. O parto é uma coisa e maternidade é outra. Eu vejo que tudo tá ligado, né? Então, quando eu falo sobre maternidade intencional desde o ventre, é por isso, assim. As coisas estão ligadas. E eu sei que o impacto da gestação é muito grande, né? Que as mulheres me procuram, às vezes, no comecinho da gestação, elas ficam perdidas. E pode procurar mesmo, quer vai procurar nesse começo, né? E tá tudo bem você ficar perdida no começo. Mas você tem um tempo pela frente para você assumir esse lugar que é só seu. E ninguém pode fazer isso por você. Então, assuma sua maternidade, viva ela de forma intensa, esteja disposta, porque vale a pena. Deus abençoe a gente nisso. Amém. Muito obrigado. Suzy, onde é que o pessoal nos encontra? O pessoal nos encontra no Instagram, no canal Ponto Você e Eu. E onde é que o pessoal te encontra? O pessoal me encontra no Nafim com 2 Fs e n.atelier. Então, pessoal, se você estava até aqui, tem dois recados nossos ainda. Um é, dia 23 de novembro, nós teremos o nosso dia para ativar o amor no casamento. Será um evento exclusivo, premium, só vão ter 10 casais, na verdade nem tem mais 10 vagas. Mas se você quiser fazer parte desse dia, entender que teu casamento precisa do novo rumo, pensando na imagem que a Bianca trouxe, talvez você tenha uma imagem de casamento que é aquela árvore lá da infância, a gente quer dizer que teu casamento ele pode ser bem Boa! diferente. Isso aí, ó. Com Cheio de raízes, frutos. com raízes, com frutos, com folhas, que cresce, que prospera, que pode ter amor, ocitocina e tudo o que a gente viu aqui também no parto. Então te inscreva aqui no link da bio. E se você está aqui talvez passando por uma crise conjugal, nós também temos o nosso acompanhamento individual, a nossa mentoria. Então você também pode buscar aqui no link da bio mais informações. Esse acompanhamento sou eu que faço. Mas faça alguma coisa. Não acredite que você é o dono da verdade. Quebre o teu orgulho. Saia da sua zona de conforto e busque alguma ajuda. Se mexa. Bianca, muito obrigado. Obrigada Suzy, também. comadre. obrigado. Muito obrigada a vocês também. Que Deus te abençoe grandemente. Todos nós.